Olá, boa noite, Juventude Supere, boa noite, Casais Supere A3, boa noite, casais da nossa amada IB Supere e também a todos que estão nos assistindo nessa noite. Que alegria receber vocês aqui, nosso coração se enche de alegria por você ter reservado esse tempo em família, para que junto nós possamos ser abençoados por tudo aquilo que o Pai já determinou que vai acontecer nessa noite. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre acordos. Como é importante o acordo dentro do relacionamento conjugal para que a paz seja estabelecida, para que se viva, tenha uma convivência harmoniosa dentro de casa, uma unidade. Afinal de contas, o combinado não sai caro. É isso aí, galera. Boa noite. E para esse momento aqui, a gente preparou algo muito especial. E a gente trouxe aqui 2 convidados que vão abençoar a nossa noite, vão trazer direcionamentos dos céus aqui para a gente, né? É o nosso pastor Edson e a sua esposa Liane. Eles vão estar se apresentando, eles são líderes do Ministério Famílias Reais. Então, fala aí, pastorzão. Galera, boa noite você que está acompanhando a nossa celebração, acompanhando esse tempo, acompanhando esse encontro aqui, esse bate-papo. Para nós tem uma expectativa muito grande. O tema, quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito alegre pelo convite e mais ainda pelo tema, porque para nós é um tema de uma relevância gigante. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Boa noite à família IB Supere, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite ao Ministério e queremos agradecer a Mônica, ao Leandro pelo convite. Nós estamos muito felizes, de estar aqui compartilhando com vocês desse tema tão relevante, esse tema que muito nos abençoou e nos abençoa até hoje. Nós passamos por um curso há um tempo atrás e esse tema foi primordial na nossa trajetória conjugal. Pastor, Liane, mais uma vez queremos reforçar que é um prazer para nós, é uma bênção ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E é isso aí, galera. A gente, durante a semana, lançamos na página do Instagram do Supere A3 um desafio. Nós lançamos lá pedindo que vocês compartilhassem com a gente qual o seu desafio dentro do seu relacionamento que você não consegue entrar em acordo. Nós selecionamos algumas perguntas que foram enviadas para a gente e a gente vai estar compartilhando ela aqui agora com vocês e vamos pedir aos nossos convidados que estejam trazendo aqui os direcionamentos dos céus que o Espírito Santo colocou no coração deles para esse momento. E o primeiro tema que a gente vai abordar aqui é sobre o acordo na comunicação. A primeira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte, pastor: o meu cônjuge marca compromissos e convida visita para nossa casa sem me avisar. E aí, tem acordo? Meu cônjuge, ele convida visitas. Quando a gente iniciou o nosso tema aqui, e é importante a gente ter, como já foi dito, a nossa base bíblica, o nosso direcionamento, todo o nosso encontro aqui, a gente quer deixar bem frisado que existe uma preocupação em nosso coração em compartilharmos aquilo que nós vivemos. A palavra de Deus, os direcionamentos do céu, aquilo que nós temos aprendido como princípio da palavra. Então, diante disso, o nosso texto que nós separamos, que é base para o nosso encontro, quando a gente fala de acordo, que é Amós 3,3, que vai dizer: andarão juntos se não estiverem de acordo, se não houver acordo, se não estiverem em conformidade. Diante disso, a gente entende que há uma necessidade de acordo em todas as áreas. E na comunicação é muito importante que haja. Aí, nessa hora, entra o nosso exemplo pessoal. Quando nós casamos, eu e Liane, e Liane foi para a faculdade, eu fui para o seminário. Liane saía por volta, antes das 7 para o trabalho, e eu também, do trabalho direto para estudar. Chegávamos em casa por volta de 10h30, 11 horas da noite. Aí a gente precisava escolher, ou você vai cuidar da casa, ou você vai ter um tempo junto, de fazer uma refeição, de conversar sobre o dia. E nessa história, a semana se passava, a semana inteira, sem cuidar da casa, porque também a gente não ficava em casa, e quando a gente estava em casa, a gente decidiu não cuidar da casa, cuidar um do outro.
Tem um tempo de qualidade. E final de semana, às vezes a gente preferia estar descansando do que também cuidar da casa. Resumindo, a gente não recebia visita. O acordo é, não se recebe visita nessa casa. Só quando a gente decidir que a visita pode vir. Uau, então, diante disso, a gente viveu isso, né, na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento. Mas é fundamental. Se não houver acordo, vai haver problemas, vai haver o desentendimento, vai haver situações como essa. Então, eu vejo, não dá para, em coisas não tão complexas como essa, mas a gente fala de comunicação, a gente entende que existem ainda casais que compartilham as mesmas dificuldades com a gente, mas ele não entende, às vezes ele não entende o que eu tô sentindo, o que eu estou pensando, o que eu quero que ele entenda. Precisa verbalizar. Eu não sei se ele ou ela falou pro cônjuge, eu fico desconfortável quando você traz as pessoas aqui. Isso não é interessante que aconteça. Eu não sei se houve essa verbalização. Então, a primeira recomendação para esse casal aí cheguem num acordo. Que ele ou ela expresse para o outro, eu fico desconfortável. Não é legal. A casa não... Porque, às vezes, para o marido, para a gente que é homem, a pia cheia de louça não é um problema. Tranquilo. Né? Para elas, poeira no chão é um grande problema. Então, precisa haver acordo nessa hora aí, porque senão vai chegar nesses problemas aí. E coisas simples, né, pastor? Lá em casa a gente tem o hábito de qualquer coisa. Eu não marco nenhum compromisso sem antes perguntar para o Lê. Coisas assim, eu vou na minha mãe, tá tranquilo? Ou, eu estou indo em Nova Iguaçu. Até para ele saber onde eu estou. Né? Não existe nada escondido, a gente não faz nada escondido do outro. Né? Então, é importante se ter o acordo. Até porque, assim, às vezes, a gente esquece de compromisso. Né? Não sei se acontece com vocês. Mas, às vezes, a gente esquece um compromisso ou outro, e se a gente não conversa, se a gente não pergunta ao outro, às vezes a gente marca 2 compromissos, né, no mesmo horário, e a gente não consegue estar nos 2. Né? Então, para se manter uma organização. Uma coisa que a gente faz em casa, isso não tem a ver com possessão, com ser possessivo, né, com ser controlador. Isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com cuidado. A gente não vai, como você mesmo disse... se eu estiver em Nova Iguaçu, estiver aqui em Belfort Roxo, eu vou ligar para ela dizendo que eu estou indo para Nova Iguaçu, ou então estou saindo de manhã para um compromisso de trabalho, tem que ir em alguns lugares e tal. Mas existe um cuidado, existe um zelo, então a gente se comunica sempre, né? Ou por mensagem, e hoje tem a facilidade do WhatsApp e tudo mais. Então, seja por mensagem, seja de qualquer forma, é uma das coisas que a gente valoriza muito, essa questão da comunicação. Até confiança também, né? Gera uma confiança, né? No casamento, você saber onde o outro está, né? Saber que o outro está em tal lugar, você fica mais tranquila, né? Em casa. Porque, às vezes, está demorando para chegar em casa, você não sabe onde está a pessoa, você fica nervosa, preocupada. E, ao contrário disso, causa o desgaste. Né? Nós tivemos várias experiências na nossa trajetória conjugal que trouxe muito desgaste para o nosso casamento, no início do relacionamento. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito tímida, muito quietinha, e ele muito comunicativo, né? Muito dado. E antes era dado, agora é comunicador. Então, isso trouxe muito problema. Por quê? Porque na hora do conflito, na hora de falar aquilo que estava me incomodando, eu não conseguia falar. Eu me retraía, eu me fechava, e a gente ficava vários dias, né, sem se falar, e aquilo ali causava um desgaste emocional, físico, espiritual muito, muito grande. Né? E o acordo, né? A questão do acordo, a questão dos princípios da palavra de Deus, da comunicação, veio e trouxe, né, essa leveza para o nosso casamento. A gente conseguiu, na verdade, na realidade, um dia a gente estava nesse estresse todo e ele parou e ele falou: Liane, eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo mais viver assim. Quando você não estiver satisfeita com alguma coisa, você fala comigo. Fala, coloca para fora, me fala. Só não dá para a gente viver dessa forma. Né? Você, o tempo todo, qualquer coisa que acontece, você se fecha e a gente
entra em conflito, briga, e isso tem sido constante. Então, o princípio da palavra de Deus trouxe esse benefício, né, essa coisa leve, essa coisa tão maravilhosa para o nosso casamento. É viver a plenitude, né, dentro da nossa casa, né? Uma coisa que aconteceu com a gente, e isso eu quero compartilhar com os casais que também estão nos assistindo, que Efésios 4:29 vai dizer que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, ela já ouviu palavras minhas que eu nunca falei para ninguém. Então, eu lembro que, graças a Deus, nós fomos curados disso. Eu me retratei, pedi que ela me perdoasse, mas, assim, houve um tempo de muita ignorância, de palavras agressivas. Aí você diz, eu nunca agredi com palavras, fisicamente, mas eu já agredi verbalmente. Então, ainda existem casais que agridem as esposas, maridos agridem as esposas falam coisas terríveis para os maridos ou filhos. Então, a gente pega o texto, a gente entende que a gente não pode, o Senhor nos chama para compartilharmos palavras que vão edificar, que vão abençoar, que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente vive hoje essa realidade de que eu não posso, e a gente entende que uma coisa, e minha esposa dirige muito bem, não é porque ela está aqui, mas uma coisa é a minha esposa, é alguém no trânsito xingar, chamar de barbeiro e mandar dirigir um fogão, chamar de idiota, e o cara foi embora, beleza. Mas o problema é quando o marido faz isso, é quando alguém que você ama, que está perto, e eu entendo que quanto mais próximo, mais sentimento, mais é ofensivo, mais é doloroso. Então, a comunicação é indispensável. Porque é aquela pessoa que está ali para cuidar da gente, né? Que a gente espera que cuide, que proteja. E quando vem de uma forma agressiva, para a gente é muito mais doloroso, fere muito mais, né? Então, acho que o que o senhor colocou, que a Liane colocou, é muito importante no acordo na comunicação. Primeiro, a questão, acho que, é mostrar ao outro que você se importa, né? Com a opinião dele. Porque você marca as coisas e não comunica, você está falando assim, o que vale é o que eu penso. Não estou preocupado com o que você pensa. E também a questão de verbalizar quando você não está satisfeito. Porque se eu faço uma coisa e ela não fala para mim que aquilo está incomodando, não tem como eu mudar, né? Como o senhor falou, se a gente não verbaliza, se a gente não expressa aquela insatisfação, a gente vai continuar tropeçando, não tem jeito. E antes de mudar o tema, a gente acaba compartilhando as experiências que nós vivemos e que a gente acaba também vivendo com outros casais. Aquela questão do casal que fala assim, não, eu vou esperar para ver se ele vai lembrar que hoje é o dia do nosso aniversário de casamento. Aí deu meio-dia, não me levou para almoçar. Deu à noite, nem um jantarzinho. Não, já são 10 horas e nenhum presente. Não, 11 horas eu não acredito que ele vai esquecer. Meia-noite. Então, se houvesse essa comunicação, eles poderiam estar juntos desfrutando de um dia que é importante para o casal. Podiam estar usufruindo de muitas coisas. Mas ainda fica naquela de... Ele tem que saber o que eu estou pensando, ele tem que saber que hoje é um dia especial. Então, não é que ele tem... Se você fizer isso, se você verbaliza, se você comunica, gente, todas as coisas vão ajudar, vai melhorar, vai ser muito bom. Em vez de estar aproveitando, sofreu o dia inteiro, né? Ainda depois para ter ainda um problema para o outro dia, para o restante da semana. Isso. Evita transtorno, né? Lá em casa, a gente tem datas comemorativas, a gente já escolhe o presente que quer. Porque se a gente for nessa expectativa de, tipo assim, não, mas eu queria aquilo, ele me deu outra coisa. Nossa, eu sinalizei e ele não percebeu. Então, assim, a gente evita problema. A gente já passou por essa fase de ficar esperando o outro e ser frustrado. E aí a gente, tal coisa. E aí a gente surpreende de uma outra forma. Ou faz um café da manhã, ou leva em um lugar diferente, faz alguma coisa diferente. Mas, geralmente, o presente a gente já faz... Já entra num acordo. Mudando de tema agora. Vamos falar um pouquinho sobre tempo de qualidade. Tá? A pergunta que veio pra gente é assim, meu marido trabalha, vê jogo, programa de esporte, mas não tem tempo para a família. Como chegar num acordo? E aí já veio também outra questão, né, que vem falando sobre
compromissos na igreja, ficar muito tempo no celular, essas coisas que são, às vezes, desafiadoras da gente conseguir entrar num acordo dentro de casa. E aí, como? Conta pra gente, que até a gente está curioso. Tempo de qualidade. Não dá para ter tempo de qualidade sem estabelecer prioridade. Pelo que vocês perguntaram aí, e essa é a realidade de muita gente hoje, porque a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Alguém lançou o banco 30 horas como se isso fosse resolver a vida de todo mundo, mas se o dia tivesse 30 horas, a gente teria mais problemas ainda. Não ia resolver a nossa vida. Então, o dia tem o seu tempo adequado para a gente resolver. O problema está em nós. Então, a gente pega o texto de Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Então, existe o tempo do futebol, existe o tempo de estar com as crianças, o tempo de estar no lazer, existe tempo para todas as coisas. O que está faltando aí é a organização e estabelecer prioridades. Aonde ficam os filhos nessa história? Aonde fica a família? Aonde fica o relacionamento dele com Deus? A gente tinha, antigamente, isso era muito comum, a gente aprendia isso na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Uma vez, na live, o nosso pai espiritual, o pastor Alex, ele falou sobre isso, e eu lembro muito claramente, a gente tem esse desenho em casa, que antigamente você tinha uma pirâmide, que aquilo ali era como se você estivesse estabelecendo prioridades na sua vida. Então, você tinha uma pirâmide, aí vinha primeiramente Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho, e aí vinha uma escala de prioridades. A gente entende hoje que é um círculo representa melhor esse processo, e nesse círculo, Deus é o centro. Então, se eu estabelecer que Deus é o centro, se Deus é a minha prioridade, agora as outras coisas elas tomam o seu devido lugar. Então, todas as coisas têm uma devida importância. Em determinado momento, eu vou priorizar mais aqui, mais ali. Tem horas, a Helene sabe disso. Tem horas que eu preciso ter um tempo maior no trabalho, mas quando eu estou com a minha família, eu não abro mão de me dedicar para aquele tempo. É comum você ver, e eu tomei essa decisão para mim, por exemplo, de ir com meu filho para a pracinha e não tirar o celular do bolso. Só se for para eu filmar ele ou para, às vezes, fazer uma videochamada dele correndo. Mas se a gente se descuidar, você está aqui e você perde a oportunidade de estar interagindo com a família, com a criança, com o filho. Então, prioridade, estabeleça a prioridade. Coloque as coisas no seu devido lugar. Se Deus é prioridade, Mateus 6:33 vai dizer, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse texto está falando sobre suprimento, sobre um Deus que nos abençoa, sobre um Deus que cuida de nós, mas é um texto que fala sobre nós estabelecermos Deus em primeiro lugar. E se Ele está no primeiro lugar, todas as coisas estão ali em ordem e elas vão ser ajustadas. Então nós aprendemos que se Deus está no centro de todas as coisas, se Deus ele é a razão, o centro daquela família, então o que está faltando aí é estabelecer prioridades. Muitas das vezes também foi o que o senhor falou, né? Estabelecer limites. Sim. Né? Como o senhor falou, hoje eu não vou tocar no telefone. Né? A gente fala do celular porque é o mal do século. Né? Eu lembro que, assim, há anos atrás, as pessoas não ficavam tanto tempo no telefone. Tinha gente que nem tinha celular, né? E são questões que, para a gente que está iniciando, né, a vida dois, o pessoal que já está há mais tempo casado, gente que está há 30 anos casado e está vivendo esse desafio. É um tema atual não só para jovem casal, não só para famílias que estão ali com 15, 20 anos, mas famílias que têm 30, 40 anos de casados. As pessoas estão ali fissuradas no telefone e isso tem distanciado, né, as famílias, e as pessoas às vezes estão longe, estão mais próximas do que os que estão dentro. Então, entra o acordo, né? A gente vai entrar lá no acordo, porque ele é um pastor. Eu tive filho agora, meu filho tem 1 ano e meio. Então, nesse tempo, o meu esposo ele teve aqui na igreja, né? Ele participou e ele gastou tempo no reino de Deus. Então, a nossa prioridade hoje é o reino, é buscar as coisas do reino. Então, eu prefiro que o meu esposo esteja buscando as coisas de Deus do que ele estar o tempo todo no trabalho dele, né?
gastando a vida dele somente no trabalho. Então, lá em casa, a gente conversa muito sobre essa questão dele colocar, Liane, eu tenho que fazer isso na igreja, você vai ter que segurar aí com Samuel sozinha, entendeu? Então, tudo é o acordo, a comunicação, né? Está os dois em acordo, sabendo que aquilo ali é o melhor para nós dois. E uma das coisas que a gente percebe também no relacionamento, e a gente está falando sobre tempo de qualidade, existem maridos e esposas que as pessoas eles têm tempo de qualidade com os outros. Então, o meu marido, eu fico surpresa, porque com os amigos dele, parece que ele é mais feliz. Aí, eu lembro uma época, eu estava numa atividade física e eu jogava com a turma, a gente jogava paintball, e se deixar, todo final de semana eu estava jogando. Teve uma época que eu falei assim, não, parei, porque chegava em casa moído, né, todo machucado, e aí eu decidi o seguinte, eu não jogo 2 finais de semana seguidos, eu tenho que jogar um final de semana e ter um final de semana com a minha esposa. Aí eu vou ficar à disposição dela. E aí eu parei, e acabou que depois de um tempo a gente parou de jogar mesmo tem um bom tempo que não jogo, mas eu jogava com muita frequência. Então, a gente percebe que tem pessoas que têm tempo de qualidade com amiga, com amigo, tem tempo de qualidade no futebol, tem tempo de qualidade no trabalho. Todos os ambientes são prazerosos para ele. Mas chega em casa, não consegue ter um tempo de qualidade, não consegue conversar, não tem diálogo, não tem relacionamento com os filhos. Então, isso é muito complicado, porque... eu vejo as fotos dele no trabalho, eu vejo as fotos dele com os amigos, eu vejo ele em vários ambientes e sem sempre um sorriso largo. Mas, quando está com a família, está no telefone, ou então está preocupado, está pensando em outras coisas. Então, estabeleça a prioridade, estabeleça a tua família. É para estar com a família? Então, esteja com a sua família. É para estar no trabalho, no jogo... Estabelecer prioridade é fundamental. Eu e a Mônica, a gente passou um tempo que a gente estava com muita dificuldade, né? Vira e mexe, se não se policiar, acontece. Muita dificuldade com o celular. Então, assim, ela falava sempre comigo, assim, às vezes a gente está na companhia de outras pessoas e eu estava no celular. Então, você não está ali, né? Você está, mas não está. Então, ela sempre falava comigo, guarda o telefone, guarda o telefone. Só que aí eu comecei a criar o costume de mudar essa realidade, só que eu percebi que a gente, dentro de casa, não se policiava quanto a isso. A gente tinha a preocupação de, quando está no meio das pessoas, com outras pessoas, de não mexer no celular. E dentro de casa a gente não conversa, a gente só fica no celular. Então, como você falou, qual a prioridade que eu estou dando no tempo de qualidade com a minha família? Né? Dentro de casa eu não estou brincando com a minha filha que eu estou no celular. Eu não estou conversando com a minha esposa porque eu estou no celular. Então, assim, é estabelecer mesmo prioridades, né? Até porque, assim, a gente honrar a nossa família também é uma forma de honrar a Deus, né? Pastor, vamos seguir aqui. A gente agora vai partir para o terceiro tema, que é sobre acordo nas finanças. A gente recebeu aqui a pergunta que fala assim, o meu marido tem dificuldades para administrar a nossa renda familiar. Tem acordo em quem pode fazer essa administração? E também naquela questão do dinheiro, quando os dois têm renda. O dinheiro é meu, o dinheiro é nosso, tem o meu, tem o dela. Como é que fica essa situação? Como é que a gente faz o acordo? Então, falar de finanças é um assunto interessante, principalmente porque lá em casa existe um princípio que a gente aplica na nossa casa, que eu entendi que cuida das finanças quem sabe cuidar melhor. Então, existe uma responsabilidade minha como homem, como marido, como líder da minha casa, como sacerdote do meu lar, mas nas finanças a gente entende dessa forma. Cuida das finanças quem cuida melhor. E isso ela faz melhor do que eu. A Liane cuida do processo melhor do que eu. Então, o meu trabalho é trabalhar e depositar lá. É prover, né, pastor? Então, diante disso, para a gente é muito confortável ter uma grana só. Então, na minha casa não existe... A Liane hoje não trabalha. A Liane sempre trabalhou. A Liane sempre
teve vida pessoal dela, teve finanças, teve dinheiro, teve a vida dela resolvida. Mas a gente, nós vamos para 18 anos de casado e nós temos uma conta conjunta que tem 20 anos. Porque a gente era noivo, mas a gente entendeu que a gente queria casar, a gente já tinha assumido um compromisso diante de Deus e entre nós dois. Então a gente estava próximo de ficar noivo, a gente estava namorando, mas já estava com as alianças e a data do noivado já próxima. Então a gente ficou noivo, mas a gente já tinha uma conta conjunta, nós já tínhamos planos em comum, nós já tínhamos um futuro no nosso coração que a gente colocou diante do Senhor. O que a gente percebe hoje, quando a gente fala de acordo, parece que os casais, alguns casais, eles têm uma vida a dois, mas parece que ainda não entenderam que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e o homem e a mulher eles devem se unir e se tornar uma só carne. Parece que existem casais vivendo como se, não, eu tenho que ter algumas coisas minhas, pessoais, particulares, porque a gente pode separar uma hora. Então parece que sempre tem alguma coisa reservada para, se eu separar, se eu tiver que ir embora, se as coisas acontecerem, eu ter um plano B, né? Um plano B. Porque quando você entende que o chamado é 2 se tornam 1, então eu sou um com Liane em tudo, inclusive na grana. Então já aconteceu lá em casa, há um tempo atrás, de eu comprar determinada coisa e aí não deu muito certo. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí, graças a Deus, não existe aquela coisa de, tá vendo? Eu te falei, olha aí. Mas isso é comum de acontecer. Então a gente entende que é uma grana só, quem cuida melhor, não me sinto ofendido, não me tira de mim, não me tira a minha responsabilidade, né, como marido, como esposo, mas eu entendo que sim. Eu lembro na nossa conversa, né, a gente conversou algumas coisas antes do nosso encontro aqui, chegamos até a falar sobre e o casal onde a esposa tem uma renda, uma entrada muito maior vinda da esposa e o marido não trabalha, se ele poderia ficar em casa cuidando da família. Gente, se isso acontecer na minha casa vai ser um sonho. Eu cuidar de Samuel, eu prometo aprimorar a minha culinária, meus dotes lá na casa lá, mas isso não aconteceu. Mas se acontecer, pelo menos na minha casa, com a esposa que eu tenho, com Liane, eu sei que não vai haver aquela condição de agora os papéis mudaram porque eu estou provendo na casa. Então, para alguns lugares, isso é um grande risco. A esposa achar que agora ela é o provedor e ela levar isso também para o lado emocional, físico, espiritual, e aí as coisas vão para um caminho problemático. Você vê que é tudo um acordo, né? Porque para vocês funciona muito bem. Lá em casa já deu totalmente ruim. Não funcionou. Quando eu fui a provedora, quando eu acabei, o Leandro parando para estudar, né, para passar em concurso público, ele ficou em casa. E eu trabalhava e eu achei que agora é o meu momento. Chefe. Agora assumi tudo. Gente, mas era um estresse dentro de casa, porque inverteu totalmente os papéis. Né? Mas realmente, gente, eu não fui preparada. Eu não estava preparada para aquilo. Chegava final de mês, me dava uma ansiedade, uma crise de nervosismo. Se vai conseguir pagar, se não vai conseguir pagar. Então, assim, para mim, lá em casa não funcionou. Para a gente foi péssimo. Então, como é bom entrar em acordo? Porque, às vezes, o que funciona para vocês, para a gente não funciona. Como é necessária essa comunicação, esse diálogo, né? E quando fala de acordo, finanças, acordo nas finanças, planejamento que seja o básico, né? Que seja o mínimo. Não tem como o casal não ter, o casal não conversar. Porque o casal não entender de que, às vezes, está gastando mais do que o que está recebendo. Então, assim, se não tiver esse planejamento mínimo, Lucas capítulo 14 vai falar sobre isso, né? Ninguém começa a construção de uma torre sem antes planejar, sem antes verificar se tem a possibilidade de avançar sobre aquela construção. Então, é básico que haja esse planejamento básico e quando isso acontece, toda a família está ciente. Se você pega famílias hoje, e isso aconteceu com a gente,
Eliane trabalhava, eu trabalhava. Nós tínhamos uma renda, nós tínhamos uma entrada. Daqui a pouco, Eliane não estava mais trabalhando. Só que o problema é quando você insiste em viver uma realidade que você vivia lá atrás, as contas não vão fechar. E aí é importante você comunicar isso aos filhos. Gente, a gente está vivendo uma nova fase, a gente está vivendo um outro momento. É uma outra realidade. Então, é necessário comunicar aos filhos, comunicar a esposa. Comunicação nas finanças é fundamental para toda a família. É, para que haja acordo, né? E assim, tem meses que tem alguns imprevistos e a gente não tem o mesmo poder, né, de compra, de finança do que outros meses. Então, assim, a transparência, acho que ela também é fundamental, né, pastor? Porque, assim, lá em casa eu administro. A gente tem uma planilha agora porque a gente sempre foi muito desorganizado. Então, hoje em dia, a gente tem uma planilha financeira. Mas, assim, ela está ciente sempre de tudo. Amor, ó, a gente tem X. E assim, então, porque se eu não sou transparente com ela, né, como que a gente administra bem? Como que vai entrar em acordo? Porque se ela não sabe, ela vai pegar o cartão e vai embora. E assim, e quando a gente é transparente, o dinheiro é nosso, é tudo junto, então aí entra até aquela parte de saber se colocar no lugar do outro, né? Porque se a gente sabe que tem X e eu compro isso para mim, compro aquilo para mim, para ela não vai conseguir comprar as coisinhas dela. Então, se a gente não tiver essa empatia também, né, de se colocar no lugar do outro, entender das necessidades do outro também, quando o dinheiro é conjunto, é compartilhado, fica difícil de fazer acordo, né? Eu acredito que, no nosso caso aqui, isso trouxe uma leveza muito grande, né? Porque ele sempre foi mão aberta. A conta estava lá, Liane, está aí, ó. Você pode gastar. E nunca prestei contas do que eu gastava, mesmo porque eu nunca fui uma pessoa de gastar, né? Estourar cartão. Estourar cartão. Eu sempre fui uma pessoa muito segura, muito equilibrada, né? Porque eu sempre valorizei o meu dinheiro, porque eu trabalho desde os 10 anos de idade. Meu primeiro emprego foi uma fábrica de pipas. Sério. Então, assim, eu valorizava cada centavo que eu ganhava. Então, eu sempre valorizei o dinheiro. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A questão do casal, a concordância, o casal está ali tudo transparente. O nosso dinheiro sempre foi o nosso dinheiro. Nunca foi o dinheiro dele e o meu dinheiro. Então, isso trouxe essa segurança, essa clareza, essa leveza, essa transparência para o nosso casamento. E só uma observação aqui, que eu ouvi essa pergunta de alguém... e foi a esposa que falou assim, tá, mas e quando ela precisa fazer um cabelo, eu sou o cara que mais incentivo a minha esposa a se cuidar. Então, assim, eu sou o mais interessado, mais incentivador, mais interessado, o que mais torce por isso. Então, esquece essa história de que ela tem que pedir. Não tem que pedir, não. A grana é uma só. A gente está ali para incentivar e cuidar. O marido que é sábio vai investir na sua esposa, né, pastor? E fica a dica aí, marido. Top. Você quer uma esposa bonita? Tem que investir, não tem jeito, né? A esposa, ela naturalmente ela vai ter mais necessidade no cuidado do que o homem. O homem ali, a gente vai, corta o cabelo ali, máquina. Corta a unha, passa a máquina e tá tudo certo. A mulher tem toda uma produção, tem... Mulher cara. Mulher bonita custa um pouquinho. Então, vamos lá, pastor. Vamos avançar aqui. Agora a gente vai para o quarto tema, né? É o tema de sexualidade. Um tema muito, muito aguardado. Tem que ter acordo, né, gente? Muito acordo. Muito acordo. Então, vamos lá, pastor. Ó, primeira pergunta. Meu marido quer sexo todo dia e eu uma vez por semana. Tem acordo? Pegando a experiência desse casal, e nós compartilhamos a nossa experiência pessoal. Nós falamos daquilo que nós vivemos. A pergunta é, a relação sexual diária, e esse era o desejo do meu coração, eu queria
Mas a minha motivação da onde vinha? Vinha da pornografia, vinha do desejo exagerado, era compulsão, era compulsivo esse meu comportamento. E eu pego agora o texto de 1 Coríntios capítulo 7, o texto vai dizer de que o marido, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa, da mesma forma a esposa não tem poder. O texto está me ensinando que eu vou para o relacionamento com a minha esposa e eu preciso não mais agora pensar em ter prazer única e exclusivamente. Eu vou para uma relação para eu proporcionar o prazer. Diante dessa relação diária, e é claro que nem diariamente, mas também com intervalo gigante não dá certo. Mas eu preciso desse cuidado. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o amor ele não é egoísta, ele não busca seus próprios interesses. Então eu estou preocupado com a minha esposa. Eu estou preocupado que seja prazeroso para ela, que seja bom para ela, que seja interessante para ela. Na nossa experiência pessoal, existiam situações onde eu estava tão preocupado comigo mesmo que se ela fizesse qualquer coisa para me aliviar, estava bom. Isso era horrível para ela. Mas para mim era maravilhoso. Então eu percebo que é uma postura egoísta, é uma postura que biblicamente a gente vai olhar em qualquer texto bíblico que vai falar sobre a questão do relacionamento sexual, a gente não vai encontrar nenhum tipo de respaldo para isso. O acordo deve haver aonde? Sobre a motivação e o tempo. Não precisa de ter um espaço gigante, mas também não precisa de ser diariamente. Se você consegue, se é um acordo do casal que seja diário, que seja bom, prazeroso para os dois, aí esse casal... Aí está aleluiado. A gente usa o termo tá aleluiado. Pessoal, tá então é um casal aleluiado. É isso que o senhor falou, né? Essa questão da motivação e de como você vai para o ato sexual, né? Aquela com o intuito de dar prazer ao seu cônjuge. Então, assim, é um meio termo, né? É como o senhor falou, se todo dia não está prazeroso para o seu cônjuge, você tem que pensar no lado dele também, porque o seu objetivo é dar prazer a ele. Então, como é que você vai querer fazer algo que ele não está se sentindo satisfeito? E da mesma forma, aquele que quer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, sei lá, tem alguma coisa aí que não está batendo. A gente precisa pensar no outro também, né? Então, é uma situação que a gente tem que chegar no meio termo. A gente acaba encontrando com alguns casais que são... Isso é real mesmo, né? Deles quererem fazer uma vez na semana, ou então de 15 em 15 dias. E assim, a gente fala com eles assim, gente, mas quando você vai para o ato, você quer dar prazer ao outro? Não, sim, quero dar prazer. É bom? É. Então por que tá tão espaçado aí, gente? Se o negócio é bom, não tem necessidade, né? Se a gente entende que a gente quer dar prazer para o nosso cônjuge e que dá para ser uma vez a mais, dá para ser 2 vezes na semana, então por que não? Por que não? Né? Lá em casa, a gente tem filha pequena, né? Então a gente tem que buscar ali uma agenda para conseguir fazer. Então, assim, fica às vezes, mas fica mecânico. Gente, não fica mecânico, né? Porque na nossa... Se você deixar, se você quiser, a gente se reinventa. A gente só tem uma programação, é diferente, né? Porque, como a gente falou, vocês estão com filho pequeno também, a gente também. Então, assim, a gente precisa se programar, né? A gente tem que criar estratégias. Porque os nossos filhos, né, são, às vezes, ali, tem imprevisto, não dorme na hora que está acostumada a dormir, parece que sente, né, que está querendo fazer alguma coisa. Então, assim, a gente tem que buscar estratégias, montar ali, né, o homem vai desde cedo ali já buscando, olha, hoje você está assim, ó, mais tarde vai ser legal, para que o negócio também seja bom, que a mulher se sinta desejada, o homem se sinta desejado e que a gente tenha prazer, né? E que seja um ato também onde a gente adore o Senhor, porque a gente está dando prazer um ao outro e Deus se alegra de ver uma família feliz, né? Então, que a gente consiga aí achar um equilíbrio. É necessário achar um equilíbrio, entrar num acordo.
E nesse caso, assim, no nosso caso, eu não tinha vontade porque era uma coisa exagerada, né? Ele queria todo dia, ele queria sempre, e eu me sentia muito mal porque eu não tinha aquela vontade que ele tinha, né? A gente sabe que o homem tem uma aptidão sexual que a mulher não tem, né? Mas, como você falou, tem que buscar o equilíbrio, que é uma forma de segurança, né, do nosso cônjuge. A gente não pode deixar o nosso cônjuge vulnerável, né? A gente sabe que é uma questão física que o homem tem. Então, quando a gente começou a estudar a palavra e saber dos princípios bíblicos da palavra em relação ao sexo, ao casamento, isso trouxe uma maturidade para o nosso casamento, né? E aí a gente consegue retribuir ao outro aquilo que ele quer, sem ser um sacrifício, sem ser uma coisa por obrigação. Não, eu vou fazer porque é o meu marido, eu vou me preparar para ele e eu vou dar a ele aquilo que ele gosta e eu gosto também, né? Da forma bíblica, da forma amorosa, né? Por quando nós nos casamos, tem aquela coisa louca, né? E a gente deve preservar isso, né? Não com tanta frequência isso, mas que seja uma forma completa, que vá satisfazer os dois. Sim, essa questão do tempo é muito de cada casal, né? Como a gente falou, o importante é que haja o acordo, que ambos estejam... Se vai ser todo dia, como a gente falou, tá aleluiado esse casal aí, glória a Deus por eles. E agora, aquele casal que já não é legal para os dois todos os dias, chega ao meio termo, porque não adianta também, não, vai ser uma vez por semana. Mas aí quem está satisfeito? É só um também? E o outro não está satisfeito em ser uma vez só por semana? Então, tem que se chegar a um acordo, algo que fique satisfatório para ambos. Até porque, assim, a falta, né, de sexo acaba afastando o casal. A falta de intimidade afasta muito o casal. E aí o homem fica um pouco mais estressado, né? A mulher não tem a paciência, né? Então, por isso que a gente fala da sabedoria também da mulher, de entender que, às vezes, o marido está estressado, poxa, eu tenho que me ligar também, né? Do porquê pode ser que ela está estressada. Desse jeito. A gente conhece os nossos maridos. Aí, lá em casa, a gente... Claro que, assim, você não mudou, as coisas não mudaram também de forma... Agora também é o contrário. Não, eu desenvolvi uma estratégia. Eu estou sempre pronto. E aí eu fico ali, sempre à disposição, né? Mas a gente tá na bênção. Tô aí. Sempre pronto, sempre pronto. Muito bom, pastor. Agora nós vamos para o nosso último tema aqui, né? Que é o acordo na criação dos filhos. A pergunta que a gente recebeu é como desenvolver acordo sobre a autoridade dos pais na criação dos filhos. Que, por exemplo, tem alguns pais que são a favor, né, de uma repreensão mais forte, tem alguns pais que já são a favor da correção, de umas palmadas, e aí o outro, às vezes, não é. Então, como que a gente faz para chegar num acordo? Lá em casa, um dia desse eu falei assim para a Eliane, você se prepara, porque em algum momento o Samuel vai ter que ser um pouquinho esquentado. Mas a gente tem uma coisa no nosso coração e a gente é totalmente contra qualquer tipo de agressão. Seja ela física, verbal, emocional, espiritual, qualquer tipo de agressão. Mas a gente entende a necessidade da disciplina. Até porque, quando você conversa com algumas pessoas, quando você... por exemplo, a gente tem isso no nosso 30 Semanas, né? Nosso Celebrando. E você tem pessoas que elas têm sequelas, por exemplo, de uma agressão que foi desajustada, alguma coisa que foi muito intensa. Isso causa sequelas. As pessoas têm, até mesmo por uma fala pesada dos pais, mas ninguém tem problema com a correção devida.
Então eu pego Provérbios capítulo 13, vai dizer: aquele que ama o filho não deixa de corrigi-lo e até mesmo castigá-lo. E Provérbios 23 vai dizer de que se você corrigir o seu filho utilizando a vara, isso não vai matá-lo, mas poderá até mesmo livrá-lo da sepultura. Então, eu não sou a favor, é por isso que eu acho, tem um bumbumzinho, tem mais carne. Eu já mirei o bumbumzinho do Samuel ali. Tem mais carne ali. Tem horas que a disciplina não pode faltar. Então, eu posso tirar alguma coisa da criança, eu posso fazê-la refletir lá no cantinho, lá, aquelas coisas todas. Mas eu penso que, se em algum momento extremo houver a necessidade, então que ela seja feita de forma muito sábia, muito cuidadosa. Não é no momento o pico de estresse, de raiva, eu vou corrigir meu filho. Com certeza vai ser uma correção indevida. Vai ter um momento ali de agressão que você vai se arrepender, o pai provavelmente vai se arrepender dessa atitude. A gente tem a lei da palmada e a gente tem coisa pior ainda, que é o caso dessa criança que a gente está vendo agora. A gente lamenta demais essas coisas. Então, o primeiro ponto é totalmente contra a agressão física. Então, não é agressão. Nós estamos falando sobre disciplina, sobre a correção, sobre o cuidado, sobre o zelo, sobre o ensino. Então, a gente pensa que eu não tenho dificuldade se um dia o anjo do concerto estiver aqui lá em casa e a gente tiver que apelar para a vara, né? Uma palmadinha. Eu acredito que, como o senhor falou, a agressão ela deixa sequelas, mas a falta de correção e de disciplina no momento devido também geram sequelas, né? Quando aquela criança se tornar um adolescente, se formar um adulto. Exato, como você mesmo falou. Tem pessoas que você conversa com elas, a orfandade vem, que pelo menos meu pai me batesse, que pelo menos meu pai me corrigisse, que pelo menos eu tivesse um pai que me repreendesse, que pelo menos eu tivesse um pai que estivesse ali do meu lado para me puxar a orelha e falar assim, não faz isso. Mas o contrário disso nós temos pessoas que sofrem muito pelo abandono, pelo descaso, por não ter alguém do lado que um dia cuidou. Então, eu não tenho nenhuma sequela das surras que eu tomei, muito pelo contrário. Se não, com as surras que eu tomei, eu fiz muita coisa errada. Então, eu acho que não vejo problema quanto a isso. Mas, ainda assim, há necessidade de um acordo. Por quê? O marido, ele pode ser muito agressivo ou vice-versa, a esposa muito agressiva na correção, e o marido que nunca tomou um tapa dos pais e teve uma ótima criação, achar que é indevida aquele tapa que a esposa deu na criança ou que o marido fez. Então, o acordo é fundamental, por quê? Às vezes o pai ficou o dia inteiro fora de casa, a criança botou fogo na casa toda, aí o pai só viu a hora que a esposa corrigiu. Em momento nenhum ele foi lá, pegou a criança, teve um tempo com a criança, ajudou, desestressou a esposa. Não, o problema dele é que a esposa deu um tapa na criança. Então, o acordo nessa hora é fundamental. A exposição da experiência, o porquê eu sou contra ou porquê eu sou a favor. Porque a minha esposa, eu acho que ela é muito agressiva. Então, o casal precisa chegar num acordo sobre isso, mas sempre levando em consideração de que a agressão, seja ela física, emocional, espiritual, em qualquer aspecto, a gente é totalmente contra. É bom eu acho importante também pontuar a questão que o senhor colocou agora, né? Das vezes o homem trabalhou o dia inteiro e a esposa... Acabou que no final do dia a esposa pegou e bateu. De não tirar a autoridade na frente da criança, né? Porque a gente acha que eles não percebem as coisas, mas eles percebem tudo, tudo, tudo. Então, assim, como é importante também a gente não desautorizar o nosso parceiro, né? Para que a criança não entenda assim, não, minha mãe vai sempre em meu favor, então... Lá em casa a gente tem um acordo em relação a isso, né? Porque a gente vê o Samuel pequenininho, 1 ano e 6 meses, ele já consegue manipular. Já consegue manipular. Então, a gente tem um acordo entre nós de que a gente não vai tirar a autoridade um do outro, a gente vai corrigir. Eu não sou a favor da palmada, mas eu já dei algumas palmadinhas nele. Já dei.
mas moderada, nada agressivo, nada, porque tem hora, e ele respeitou, né? E ele respeitou. Ele é muito enérgico. Então eu estou trocando fralda, ele está me chutando, ele está me batendo, ele está isso. Então, assim, eu não sou a favor da violência, nunca levei um tapa, nunca apanhei, sempre fui uma pessoa bem pacata, bem tranquila. Minha mãe fala que me botava lá sentadinha e eu ficava o dia inteiro. Nunca nem vi. Então, só que o Samuel já puxou o pai dele, né? Puxou o pai, enérgico. É filho de Edson. Eu falo lá em casa, é filho de Edson. Porque ele é muito ativo. Então, assim, a gente tem esse acordo entre nós. Vamos manter a autoridade um do outro. Quando tiver um corrigir, vai respeitar o outro. E a gente acha isso importantíssimo. E é importante, né? A gente, quando achar que o outro passou um pouquinho do ponto, a gente não concordar com aquilo, a gente não fazer isso na frente dos filhos, né? Porque, como elas falaram, eles percebem, né? E sabem que eles podem usar aquilo ali para fazer uma manipulação. Às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, a criança já entende tudo, gente. Então, assim, às vezes, se eu achar que a Mônica passou um pouquinho do ponto, foi um pouquinho mais enérgica no momento que não devia, chegar depois, não desautoriza na frente da criança, e depois chegar e falar, poxa, amor, acho que exagerou um pouquinho e tal. E chegar lá e pedir desculpa para a criança, porque a gente ensina isso também, né? Ensinar a criança que a gente também erra, a gente é pai, mas a gente também erra, a gente reconhece, pede desculpas. Então, assim, acho muito importante o que o senhor falou, que em momento nenhum a gente vai ser a favor da agressão, da violência. A gente é totalmente contra qualquer tipo de agressão, de violência, mas a disciplina, a correção, quando necessária, ela é bíblica, né? Ela está na palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi é que a maior referência que um filho pode ter é o relacionamento dos pais. Então, que seja um pai que era cuidadoso, em alguns momentos que disciplinava, que corrigia, que chamava atenção, mas nunca um pai ausente. Nunca um pai omisso. Nunca alguém que puxa vida, eu fazia coisas terríveis e meu pai nunca ligou, nunca cuidou de mim como deveria. Então, se tiver que corrigir, faça isso, corrija em amor, trate em amor, disciplina, cuida, mas faça isso sempre em amor, mas não deixe de fazer. Pastor Edson, Liane, que tempo precioso. Nossa, graças a Deus que vocês aceitaram estar aqui com a gente. Que alegria, cara. Fomos ricamente abençoados. Eu tenho certeza que todos também que estão acompanhando em casa também têm o mesmo sentimento. Muito obrigada. Muito obrigada pelo sim de vocês. Obrigada por estar aqui conosco. A gente sabe que é desafiador com criança pequena, mas muito obrigada mesmo, viu? Gente, muito obrigado. A gente que agradece. Foi um tempo muito prazeroso para a gente. Foi um tempo edificante, um tempo de compartilharmos experiências, princípios, compartilharmos aquilo que, na verdade, a gente tem recebido da palavra de Deus, mas dos nossos líderes, né? Graças a Deus, hoje a gente vive numa família espiritual. Então, a nossa gratidão a Deus pela nossa família espiritual, pelos nossos pais espirituais, pastor Alex, nossa pastora Giovana, tem sido, a família Castilho, né? Para nós tem sido uma referência. Então, a gente agradece muito a Deus por toda a nossa família espiritual e que, em nome de Jesus, na vida dos casais que receberam essa palavra, que tiveram com a gente esse tempo todo aqui, que haja acordo em nome de Jesus, e a gente sabe que Deus vai ungir, vai abençoar e coisas extraordinárias essa família vai poder viver em nome de Jesus. Obrigado, gente. Eu também quero agradecer o convite. Fui muito abençoada, né? Apesar de toda a descontração aqui, né? A gente acaba trazendo a lembrança que a gente tem que ter o cuidado diário com o nosso cônjuge, um com o outro, no nosso casamento. Então, invista no seu casamento, invista no seu relacionamento, não deixe brechas, cuide das brechas para que você tenha um relacionamento abençoador, né? Na sua vida, no seu casamento, na sua família e na criação dos seus filhos. Amém, amém. Antes da gente encerrar, nós queremos compartilhar com vocês rapidamente alguns princípios para que a gente possa estabelecer na nossa casa o acordo. A palavra de Deus em Amós 3,3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Gente, o acordo é fundamental numa relação conjugal.
Não tem como a gente estabelecer a paz, a harmonia, sem estar de acordo. Nos dias de hoje é comum, né? O mundo prega que o divórcio é a solução para a falta de acordo. Né? Ele já tem até a justificativa pronta, né? Que é a incompatibilidade de gênios. É o que eles colocam lá no papel do divórcio. Mas nós sabemos que este não é o plano de Deus para os nossos casamentos. Jesus afirma em Mateus 19,6: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esse é o projeto de Deus. Não existe plano B. Existe um ato profético feito na igreja da cidade. Nós escutamos isso, né, pelo pastor Fabiano Ribeiro. Ele falando que no curso de noivos eles têm um ato onde eles pegam um dicionário e cortam do dicionário. Eles retiram do dicionário a palavra divórcio. E a partir daquele ato, essa palavra ela não tem mais poder, ela não tem mais autoridade, ela não faz parte mais do vocabulário do casal. Então, que essa também seja uma realidade dentro dos nossos casamentos. Que o divórcio nunca seja uma opção para você. Sim, pessoal, só que Deus não aprova o divórcio. Deus quer que a gente conviva de forma harmoniosa, em concordância. Só que isso não quer dizer que vai ser algo simples, que vai ser algo fácil. Afinal de contas, nós temos muitas diferenças, né? Existem as diferenças que a gente já traz da nossa casa, né? Da nossa antiga família. Por exemplo, na minha casa, eu era acostumado a não fazer nada. O homem na minha casa não fazia nada, ele não ajudava dentro de casa. Então, a gente precisa desconstruir essas coisas. Tem também as diferenças na personalidade, né? Eu, por exemplo, sou mais calmo, a Mônica já é mais agitada. Então, às vezes fica difícil entrar em acordo, né? A pessoa que é mais agitada, ela quer tudo para ontem. O outro que é mais devagar, ele quer deixar tudo para amanhã. Então, é uma situação delicada que a gente acaba entrando em desentendimento. E também tem as diferenças entre o homem e a mulher. A mulher é mais emocional, mais sensível. O homem já é mais racional. Então, assim, são diferenças que, inevitavelmente, os desentendimentos vão acontecer, não tem jeito. Só que não é fácil, mas não é impossível. Se fosse impossível, Deus não ia pedir isso da gente, né? Então, assim, a gente precisa encontrar estratégias para que a gente consiga conviver em acordo. E nós separamos aqui 3 princípios que nós entendemos serem necessários para que a gente consiga estabelecer o acordo. O primeiro princípio para convivermos em acordo é entender a importância do acordo. Jesus afirma lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 19, o seguinte: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então Jesus deixa claro para a gente que o acordo permite o agir de Deus nas nossas vidas. O contrário também está escrito na palavra de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 11, quando conta a história da construção da Torre de Babel, nos versículos 6 e 7, o próprio Deus afirma o seguinte: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então o próprio Deus deixa claro que enquanto a gente fala a mesma língua, nada vai nos impedir de conseguir o agir de Deus. Mas a partir do momento que o casal não está mais falando a mesma língua, né, a gente não consegue mais realizar, concretizar os nossos planos e projetos. Porque Deus ele não age em um ambiente de desarmonia e discordância. Então, diante do que a palavra de Deus afirma para nós, nós notamos toda a importância que o acordo tem para Deus. O segundo princípio para convivermos em acordo é não fazer acordo da maneira errada. Há diversos casais que adotam maneiras erradas de se fazer acordo, como, por exemplo, os casais que fogem do conflito. Eles preferem não discutir, não debater sobre um tema que eles não pensam igual, e aí acaba que aquilo eles deixam para lá. Só que a gente aprendeu aqui na nossa igreja que quem não resolve,
carrega. Então, se você evitou um conflito para poder não criar uma discussão, não ter ali uma briga, vai ter uma hora que isso vai voltar à tona. O copo ele vai enchendo, tem uma hora que transborda, não tem jeito. Então, isso não é uma maneira de entrar em acordo, né? A gente só está adiando o problema. O paizão ele tem muita razão nessa frase aqui. Quem não resolve, carrega. É inevitável. E tem aqui outra forma errada de se fazer acordo, quando vencer pelo cansaço. Quando a gente entra ali numa discussão, num desentendimento, e aí aquilo se prolonga, tem a dificuldade de chegar no acordo, aí um desiste de argumentar, né? Ele simplesmente se dá por vencido. E isso não é chegar em acordo, né? Apenas um conseguiu cansar o outro, mas aquela situação não ficou resolvida. E existe também a manipulação, né? E aí, muitas das vezes, a mulher se utiliza também do sexo para poder manipular o homem, para que o homem concorde com ela, né? E aí, não, eu faço, mas você tem que fazer o que eu quero. Gente, está errado. Isso não é acordo. Não está certo fazer as coisas dessa forma, né? O acordo ele deve ser pautado na vontade de Deus, na palavra de Deus. Né? Em Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se algo está explícito na palavra de Deus, nem tem acordo, gente. É seguir o que a palavra está direcionando e não tem que a gente ficar discordando e discutindo. Vai ser uma briga à toa. Então, se está escrito na palavra de Deus, está falado. Mas existe também aquelas orientações que não estão específicas. Né, como a gente compartilhou aqui a questão das finanças, né, que não tem algo que revele que tem que ser o homem ou tem que ser a mulher, a gente pode entrar em comum acordo. Então, a palavra de Deus diz em Salmos 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, busquem em Deus, orem juntos, procurem as revelações que o Espírito Santo tem a falar com você. Não fiquem fazendo as coisas por suposições, mas sim por fatos, por aquilo que o Espírito Santo tem revelado a cada um de vocês. E compartilhe com seu cônjuge. Tudo que o Espírito Santo falar com você, compartilhe com ele. É isso aí, galera. E o terceiro e último princípio para convivermos em acordo é: o casal deve decidir sempre juntos. A gente aprende na palavra de Deus que o marido é o cabeça do lar. Mas isso não significa que ele seja o dono da verdade. Deus criou a esposa, a mulher, para ser a sua auxiliadora. E isso inclui também a tomada de decisões. A mulher não é auxiliadora só para cuidar da casa, cuidar dos filhos, não. Ela também é auxiliadora do marido na tomada de decisões. Lá em Gênesis, no capítulo 21, na parte B do versículo 12, o Senhor afirma a Abraão: ouve Sara, tua mulher, em tudo que ela te disser. Então, assim, Abraão era o pai da fé. Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas mesmo assim o próprio Deus afirma a ele: ouve a tua mulher em tudo que ela te disser. Então, em todas as decisões a gente deve estar em acordo, pessoal. O nosso desejo é que vocês façam de tudo para conseguir viver em concordância, porque a falta de acordo ela pode roubar o prazer de outras conquistas. Lá em Provérbios, no capítulo 17, versículo 1, Salomão afirma que é melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes, mas muitas brigas. O que Salomão quer dizer com isso é que há casais que alcançaram muitas coisas juntos, alcançaram muitas coisas financeiramente, mas que não conseguem conviver bem juntos. Então, de que vale a gente ter realizações financeiras, realizações pessoais, se o nosso casamento está se perdendo? Nós precisamos aprender a cultivar o acordo no nosso casamento. E isso só acontece quando a gente aprende a ter o caráter de Cristo e a seguir os seus ensinamentos. Assim, a gente consegue aprender a ceder, a perdoar, a se reconciliar e a recomeçar. Todas essas etapas são fundamentais para que a gente consiga viver de forma harmoniosa. Então, queridos, é isso. A gente espera que você receba essa palavra, que essa palavra abençoe a sua vida e que o Senhor nos ajude nessa caminhada e nos abençoe.
Gente, muito obrigada por vocês continuarem conosco até aqui. Muito obrigada à nossa igreja, à nossa liderança, ao nosso paizão, à nossa pastora. Muito obrigada à nossa mãe espiritual, Giovana Castilho. Obrigada também à nossa liderança da juventude, Diego, a Natália. Muito obrigada por esse tempo, por tudo que vocês ajudaram a gente. Muito obrigada mesmo. Tenham uma boa noite e que tudo que nós falamos aqui possa fazer morada no seu coração, possa ter plantado uma sementinha no seu coração e que a gente possa colocar em prática. Paizinho, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, porque nós, sem dúvida, Pai, aprendemos muito mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pela vida do pastor Edson, da Liane, da nossa igreja, dos nossos líderes, que possamos continuar avançando, Pai, em direção aos Teus propósitos sempre. É no Teu nome que eu oro e já te agradeço por tudo. Amém.